Bom, eu acho que nós podemos então começar a nossa aula. Então, como a aula está sendo gravada, eu vou só começar me identificando. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula do curso de conversão de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula. Eu vou começar mostrando como o nosso material está organizado no Moodle, certo? Então, todo o material da disciplina vai estar lá disponível. Então, vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Joia. Bom, antes de mais nada, também a qualquer momento aí que vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem escrever ali no bate-papo, né? Ou então abrir o microfone e perguntar, certo? Não precisa, pode fazer isso a qualquer momento. O único detalhe é que às vezes no bate-papo, como eu estou concentrado aqui na aula, às vezes eu não respondo no mesmo momento ali no bate-papo. Mas quando eu identificar alguma pergunta, eu vou estar parando e respondendo. Bom, então a nossa disciplina no Moodle, né? Laboratório de Conversão de Energia 2. Primeira coisa que nós temos disponível ali é o link que nós vamos utilizar para as nossas aulas síncronas, né? Então eu sempre vou utilizar o mesmo link e ele está disponível logo de cara aqui na parte de avisos. Vocês têm por enquanto algumas abas que vocês conseguem já visualizar. Algumas outras ainda não estão disponíveis porque eu ainda estou fazendo alguma atualização. Então, na aba Introdução. Oi. Uhum, certo. A chave de instrução. Vocês receberam um e-mail através do Swap? Perfeito. Ah, tá. Não, tava lá sim, viu? Inclusive, mas tá, o Brian mandou. Mas eu vou passar por isso de novo, de qualquer forma, tá? Primeiro eu queria mostrar a apresentação aqui da nossa disciplina no Moodle. Bom, então novamente aqui, data da aula de hoje, né? Começar aqui na parte de introdução, né? Na aba de introdução. Novamente tem o link para o RNP, né? Para nossa aula 5. Então, se vocês clicarem aqui nesse link, ele vai abrir a nossa videoconferência. Em todas as experiências, a primeira coisa que vai ter aqui em cima vai ser esse link novamente. Aqui tem a mensagem que eu encaminhei para vocês através do Swap. E os slides aqui referentes à parte da introdução, certo? Os slides eu sempre vou deixar disponível no formato do PowerPoint e no formato de PDF. O formato de PDF é melhor para vocês abrirem no celular e também é melhor para imprimir, né? Caso alguém queira. Mas eu gosto de manter o formato do PowerPoint porque tem em algumas transparências eu coloco algumas animações e a visualização fica melhor no PDF, certo? No PowerPoint. Bom, então nessa aba tem somente informações gerais, depois nós vamos entrar nesses slides da introdução. E aqui nós temos então nossa experiência 1. Novamente no slide, aqui na aba da experiência 1, novamente o link para a aula síncrona e os slides relativos à experiência 1, certo? Todos esses slides eles foram concebidos pensando na aula presencial, certo? Então eu vou tentar explicar o experimento. Em alguns eu vou conseguir complementar com um vídeo, onde a gente vai estar mostrando o experimento, certo? Mas nem todos os experimentos eu vou conseguir deixar um vídeo onde eu estou executando o experimento. Aqui nós temos o roteiro do experimento. De novo, esse roteiro também foi pensado na aula presencial. E como a gente não consegue fazer o experimento em si,
aqui eu estou passando para vocês as medições. Então, se nós tivéssemos feito o experimento, nós teríamos obtido as medições que estão nessa segunda aqui, nesse segundo arquivo. Eu vou abrir aqui o roteiro de uma experiência. Depois a gente vai poder ver um pouquinho melhor, certo? Então, em geral, os roteiros são parecidos com os roteiros que nós tínhamos ali em conversão de energia 1, certo? Começamos lá com objetivo, lista de materiais, procedimentos. Então, como eu estaria ligando os instrumentos, como eu faço as medições, como nós fazemos os cálculos, né? Então, todas as fórmulas para realizar os cálculos, medidas de polaridade. E aqui, na sequência, o que nós teremos fazendo de teste experimental. Então, essas tabelas aqui que nós iríamos no laboratório executar, fazer as medidas e preencher, eu estou passando para vocês naquele segundo arquivo que eu também vou abrir daqui a pouquinho. Certo? E a parte de cálculo. Bom, então eu vou passar para vocês as medidas, mas vou pedir para vocês fazerem o relatório e executarem a parte de cálculo aqui, certo? Tendo os dados experimentais que eu estou passando para vocês. Então, novamente, o roteiro foi concebido para uma aula presencial, né? Então, aqui na sequência, né, medições, basicamente eu estou passando a tabela com as medidas que nós teríamos feito no laboratório. Com essas medidas, vocês vão continuar lá no roteiro e vão fazer os cálculos que nós estamos solicitando. E aí vocês vão encaminhar então o nosso relatório da experiência 1. Eu vou estar dando para vocês uma semana para estar encaminhando o relatório. Eu sempre deixo um dia a mais, certo? Mas sempre pense com que esse dia é para caso vocês tenham algum problema na entrega. Então vocês vão poder sempre contar com um dia a mais. Mas sempre tome cuidado para não tentar utilizar esse dia, certo? Porque se der problema na internet você justamente nesse dia, ele já estava atrasado, certo? E no final de cada experimento, né, pode ter algum material complementar. Aqui nós temos 2 arquivos do MATLAB que eu vou executar hoje e mostrar para vocês algumas curiosidades aí. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí sobre a distribuição do nosso material aí no Moodle? Por enquanto, você só tem 3 abas visíveis para vocês, certo? As demais abas não estão visíveis. Mas nós vamos ter um total aí de 12 experiências, mais uma simulação. Bom, pessoal, então se vocês não têm nenhuma dúvida aí sobre a estrutura aí os arquivos do MATLAB já estão disponíveis. Estão aqui no final, ó. FMM dentre ferro em rolamento concentrado e distribuição senoidal. A única coisa é que se vocês tentarem abrir direto aqui do Moodle, o que ele vai abrir é um arquivo texto. Então, se vocês quiserem executar esse programa do MATLAB, vocês têm que fazer o download, certo? Para alguma pasta de vocês. Abrir o MATLAB e aí executar o programa de dentro do MATLAB, certo? Somente clicando aqui, ele só abre o programa como se fosse um arquivo texto. Mais perguntas aí sobre o conteúdo da disciplina no Moodle? Boa tarde. Vai ser, mas eu sempre gosto que vocês foquem mais. Bom, as medidas vocês vão estar recebendo, né? Então eu sempre gosto que vocês foquem mais no cálculo e na interpretação dos resultados, certo? Eu não gosto que a introdução tenha mais que uma página, porque como eu comento para vocês, eu vou ter aí
uns 20 relatórios para corrigir por semana. Se vocês colocarem uma introdução com mais de uma página, eu não vou nem ler. Então, eu gostaria que vocês se concentrassem no relatório. A parte mais importante dele são os cálculos e os comentários que vocês vão fazer, a interpretação e a conclusão em cima do resultado. Então, os relatórios, eles podem ser feitos individual ou em dupla. Certo? Se fosse no laboratório, nós teríamos grupos maiores, por uma questão de limitação ali de equipamentos e de bancadas. Mas aqui, como não vai ter essa parte experimental, então eu acho que pode fazer no máximo em dupla. Certo, pessoal? Podemos continuar? Bom, então nesse slide que está na aba de introdução, somente são comentários gerais aí da disciplina, certo? As experiências de 1 a 4 vão tratar aí de máquina síncrona, experiências de 5 a 12, máquinas assíncrona ou máquinas assíncronas, ou também conhecidas como motor de indução, né? Vão ter uma aula de simulação. E os pré-requisitos para essa disciplina é o curso de conversão de energia 1, né? Tanto a parte teórica quanto a parte de laboratório. A bibliografia também é a mesma que a gente já utilizava ali em conversão de energia 1. E aqui novamente aí, a senha, né, para vocês poderem acessar a nossa disciplina aí no Moodle. O código da disciplina é LCOM2 e a senha é LCOM2 2020. Aqui o nosso calendário das nossas aulas aí na quarta-feira, né? Nós devemos ter aí 3 feriados ou recessos, né? Isso vai nos deixar aí com 15 dias letivos. A média final de vocês, ela será a média aritmética das atividades, dos relatórios. Algumas experiências que não tiverem parte de cálculo, eu vou estar passando alguma outra atividade para vocês estarem fazendo. E daí também não fica meio sem sentido, eu passo o resultado para vocês, não tem mais nada para colocar no relatório, né? Então, nesses casos, eu devo pedir alguma atividade. Mas a média final vai ser a média aritmética de todas as atividades. A entrega da atividade também conta como presença para o dia do experimento, certo? Então, se você eventualmente não entregar algum dos relatórios do experimento, vai ficar com falta, certo? O critério de aprovação vocês já conhecem. Nós estamos um pouco mais flexíveis agora com a questão da frequência, né? Eventualmente, quem... deixa eu ver uma pergunta aqui. Ok. Pode ser que eu não tenha atualizado ainda a data de entrega. Eu vou depois corrigir isso aí, tá, Valdir? Então, o critério de aprovação vocês conhecem. Eventualmente, alguém precisar do IFA, né? Ele vai ser na semana do dia 31, última semana de março. E aqui no nosso último slide da introdução, é mais ou menos uma previsão aí de como deve ser as nossas aulas. Então, nós vamos ter aulas síncronas e aulas aí assíncronas, certo? Então, nas aulas assíncronas eu vou deixar algum conteúdo para vocês, mas eu vou estar sempre online, certo? Então, a aula síncrona é a nossa aula de hoje, e nos dias que nós tivermos aulas assíncronas, eu vou estar online somente para responder dúvidas. Mas vou deixar disponibilizado alguma atividade ou vídeo para vocês estarem fazendo.
A princípio essa é uma previsão, certo? Nós vamos ficar alternando entre esses dois sistemas, mas pode ser que a gente faça alguma alteração. Se eu for fazer alguma alteração, eu vou estar informando para vocês. Alguma dúvida nessa primeira parte, pessoal? Ah, certo. Uhum. Exato, exato, vai ser fixo. No laboratório, nós usamos esse recurso por uma questão de espaço no laboratório e equipamentos. Aqui, como nós não vamos ter esse problema, então não tem muito sentido. Eu já combinei com o professor Hatch, né, que ele que ele vai dar aula a partir das 3h30, e eu vou dar aula aí na primeira parte. Então todas as turmas vão ficar juntas comigo nessa primeira parte. Depois todo mundo fica com o professor Hatch na segunda. Uhum, tá jóia. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, então vamos começar aí com a parte da experiência 1. Bom, então em conversão 2, a presença vai ser com a entrega do relatório. Exatamente. A presença vai ser contada com a entrega do relatório ou da atividade que eu solicitar para o dia. Bom, então nesse semestre aí, em conversão 2, tanto na parte de teoria quanto na parte de laboratório, nós vamos estar estudando as máquinas de campo girante, certo? Ou máquinas de corrente alternada também. Essas máquinas de campo girante, ao contrário da máquina de corrente contínua que nós estudamos no semestre passado, o campo dessas máquinas ele gira, certo? A máquina de corrente contínua também era chamada de máquina de campo estacionário, porque tanto o campo do estator, né, do circuito de campo, chamado circuito de campo, era fixo, quanto o campo do rotor. A comutação garantia que esse campo do rotor ficasse sempre parado. Já as máquinas que nós vamos estudar nesse semestre, de campo girante, o campo tanto do estator quanto do rotor giram. Nós podemos classificar essas máquinas, algumas basicamente em máquinas síncronas, máquinas assíncronas ou de indução, e algumas máquinas especiais, como por exemplo o motor de relutância, também temos motor de passo. As máquinas síncronas, elas podem ter rotor bobinado, certo? Esse tipo de máquina síncrona com rotor bobinado é muito utilizada em geradores. Toda hidrelétrica de grande porte aí, o seu gerador é uma máquina síncrona de rotor bobinado, certo? Nós também temos aí como máquinas síncronas as máquinas com rotor com ímã permanente. Essas máquinas são mais utilizadas como motor e elas sempre vão vir junto, elas têm que ser acionadas por um inversor, certo? Não é possível conectar uma máquina de ímã permanente diretamente na rede elétrica, ela não vai funcionar, certo? Então, uma máquina síncrona, para eu estar operando ela como motor, eu preciso de um inversor de frequência. Bom, as máquinas assíncronas, mais conhecidas aí como motor de indução, elas também têm dois tipos. O rotor gaiola, ou gaiola de esquilo, né? Que geralmente é mais empregado como motor. Esse eu diria que é a máquina mais utilizada aí na indústria, certo? Acho que vou dar um chute aí que 90, 95% dos motores que nós temos na indústria são motores de indução.
Mas nós também temos motor de indução com rotor bobinado. Então essas máquinas podem ser usadas aí tanto como motor quanto gerador. Apesar de eu ter dito aqui que algumas máquinas são usadas mais como gerador, outras mais como motor, toda máquina elétrica ela pode operar como gerador ou como motor, certo? É só uma questão da condição aí de funcionamento. Motor de indução também pode funcionar como gerador de indução. Por isso eu sempre gosto de utilizar o nome de máquina elétrica, certo? Porque qualquer uma delas pode operar tanto como motor como gerador. O que também distingue aí as máquinas síncronas das máquinas assíncronas é que a máquina síncrona ela só tem torque na velocidade síncrona. E o que é a velocidade síncrona? É a frequência de alimentação da máquina. Nós vamos depois ver a questão de máquina ter 2 ou 4 polos. Para simplificar, eu vou ficar na máquina de 2 polos. Então, a nossa rede elétrica, por exemplo, ela é 60 Hz. Isso nos dá um equivalente aí em rotações por minuto de 3.600 RPMs. Então, se eu conecto uma máquina síncrona na rede elétrica, ela só vai ter torque na velocidade síncrona. Por isso que uma máquina síncrona ela não parte conectada diretamente na rede. Para eu fazer uma máquina síncrona funcionar como motor e partir, eu preciso de um inversor de frequência. O que o inversor de frequência faz? Ele vai estar medindo a rotação e vai alimentar a máquina com a mesma frequência de rotação. Então eu consigo começar com uma frequência quase zero e acelerando a máquina até chegar numa velocidade mais alta, se eu tiver um inversor de frequência. Se eu não tiver, coloca essa máquina diretamente ligada na rede, velocidade síncrona 3.600 RPMs. A velocidade do eixo, zero. Exato, a máquina não parte. Certo? Só um probleminha aqui de eco. É, tá. Eu vou ter que fechar o celular. Oi. Eu não sei se vocês estão me vindo bem, mas eu continuo com eco aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me confirmar? Não consigo ouvi-los. Não. Eu vou tentar reiniciar o sistema aqui, tá? O, a nossa conferência. Então, se vocês saírem, né? Pode ser que eu tenha que iniciar de novo aí.
Alô? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, tá joia. Ok, vamos lá então. Vou compartilhar a tela novamente. Vocês estavam acompanhando essa parte aqui, né? Ok. Uhum, tá joia. Então, essa máquina síncronas, como ela só tem torque na velocidade síncrona, para você partir um motor, você necessariamente precisa então de um inversor de frequência para executar esse procedimento. De começar alimentando a máquina com uma frequência baixa e conforme você vai aumentando a frequência, a máquina vai acelerando junto. Se a gente tentar sair com uma máquina da velocidade zero, conectar na rede elétrica, ela não parte, porque a velocidade síncrona vai ser 3.600 RPM, a velocidade do rotor é zero, e se o rotor não tem a mesma velocidade do que o campo girante, a máquina não tem torque. Já as máquinas assíncronas são exatamente o inverso. Ela só tem torque em velocidades diferentes da velocidade síncrona. Então ela parte facilmente aí conectada na rede elétrica. Ela exige uma corrente partida elevada, né? Mas ela funciona aí conectada diretamente na rede elétrica. E tem algumas máquinas especiais, como por exemplo máquina de relutância, que nós não vamos chegar a abordar aqui no nosso curso. Bom, então a nossa máquina aí síncrona, né? Na verdade, o estator de uma máquina de corrente alternada, tanto a síncrona quanto a assíncrona, eles são muito parecidos. Do ponto de vista teórico, eles praticamente não têm diferença. Então, as nossas máquinas, nós vamos estudar principalmente as máquinas trifásicas. Então, essas máquinas são compostas por 3 conjuntos de bobinas. Aqui eu estou representando como sendo um indutor. Então, nós temos a fase A numa dada posição. Numa defasagem de 120 graus, nós temos a próxima fase, a fase B. E defasada espacialmente em mais 120 graus, nós temos a fase C. Da fase A para a fase C também tem 120 graus, certo? Então, vocês podem ver que essa é uma máquina simétrica. Esse é o estator, então, de uma máquina trifásica. Nós vamos ver algumas figuras mais para frente, mas primeiro eu queria mostrar para vocês o esquemático. O rotor dessa máquina, ele pode ser chamado rotor de polos lisos, onde nós temos uma bobina que está monofásica, né, que está bobinada ao longo aí do rotor. Ou ele pode ser chamado de polo saliente. O que significa polo saliente? Que o entreferro, se eu coloco esse rotor dentro aqui do estator, o entreferro não vai ser constante. Agora, um rotor de polos lisos, ele é uma circunferência perfeita. Ou seja, o entreferro, a distância entre o rotor e o estator, essa parte interna aqui, ela é constante num rotor de polos lisos. Já no motor de polos salientes, não. Eu tenho 2 polos bem distintos aqui, certo? E eu tenho minha bobina enrolada aqui no meu rotor. Novamente, é uma única bobina, certo?
Bom, as máquinas assíncronas, então, o estator, do ponto de vista conceitual, é idêntico, certo? Agora, o rotor vai ser diferente. Nós temos dois tipos de rotor para máquinas assíncronas, chamado rotor gaiola de esquilo e o rotor bobinado. O rotor bobinado, para uma máquina de indução, ele também é trifásico, certo? Então isso já diferencia um rotor bobinado de uma máquina assíncrona para uma máquina síncrona. Voltando no slide anterior, o rotor bobinado de uma máquina síncrona, ele é monofásico. Esse rotor aqui da máquina síncrona, ele também pode ser feito por ímãs, certo? Então, em vez de ter uma bobina, eu teria aqui um ímã no polo norte e outro ímã aqui no polo sul. Mas a máquina assíncrona, então, tem essa rotor gaiola de esquilo e o rotor bobinado. Para a máquina de indução, se for rotor bobinado, o rotor também é trifásico. Opa. Então aqui nós temos uma figura do nosso motor do laboratório, certo? Então aqui é uma máquina de indução. Nós podemos ver aqui o rotor dentro aqui dessa máquina, certo? Um monte de bobina aqui, né? A gente nem consegue identificar direito onde cada uma entra, né? Mas o nosso estator ele tem uma série de ranhuras onde as bobinas aqui se encaixam. Aqui nós temos então o rotor gaiola. Vocês conseguem notar que tem uma espécie de um corte aqui na superfície do rotor, certo? Exatamente embaixo desse pequeno corte, nós temos barras de alumínio. Então, se eu corroesse o ferro desse rotor e ficasse somente com as barras de alumínio, isso aqui ia parecer aquelas gaiolas de hamster que a gente compra em pet shopping, certo? Uma rodinha lá que o hamster fica correndo, certo? Esse aqui é o formato aí dessas barras. As barras são curto-circuitadas na extremidade. Então, a parte interna a gente chama de barra e a extremidade nós chamamos de anel. Tudo isso aqui é de alumínio, certo? Alumínio que foi injetado dentro do rotor. E também injetado aqui no final. Oi? Certo. Bom, a primeira característica, né, é que o rotor gaiola de esquilo ele é muito mais robusto. Ele não precisa de contatos elétricos, né? Então essa é uma grande vantagem aí para o rotor gaiola de esquilo. O rotor bobinado, nós vamos ter acesso aos terminais do rotor. Então nós podemos e também, como vou dizer, nós podemos variar a resistência elétrica do rotor. Nós podemos fazer algumas coisas que nós não conseguiríamos fazer com o rotor gaiola de esquilo. Só que em compensação, ele vai dar mais manutenção, porque eu vou ter partes que vão ter contatos. Então, o mais utilizado hoje em dia mesmo são o rotor gaiola de esquilo. Essas máquinas de indução com rotor gaiola de esquilo, eu também posso alimentar através de inversor de frequência, se eu precisar variar a sua velocidade. Então, com isso, na verdade é por causa dessa característica, né, que ela parte facilmente conectada na rede, ou ela também pode ser alimentada por um inversor de frequência, caso eu queira alterar a sua rotação, é que faz delas máquinas mais utilizadas, certo? Além da robustez que eu comentei com vocês. Joia. Bom, aqui nós temos agora um outro detalhe de uma máquina com rotor bobinado, né? Então nós conseguimos ver aqui o estator e aqui internamente nós conseguimos ver as bobinas do rotor. Numa primeira observação, né, nós podemos até confundir isso aqui com o rotor da nossa máquina de corrente contínua. Mas os anéis dessa máquina são bem diferentes, né? Vocês lembrem que a máquina de corrente contínua, ela tinha um único anel que era todo segmentado aqui ao longo da volta, né? Nessa máquina, que é uma máquina trifásica, nós temos 3 anéis. Esses anéis são contínuos, eles dão a volta aqui, né? Eles não têm nenhuma abertura.
para que a gente possa acessar as 3 fases do rotor. Nós conseguimos ver aqui um pouco as escovas. A escova é muito parecida com a escova que nós tínhamos na máquina de corrente contínua, só que ela não comuta, certo? Ela sempre faz o contato aqui o tempo todo com cada um dos terminais. Então, tenho 3 escovas, cada uma para cada uma das fases. E nessa outra foto, nós de novo conseguimos ver os anéis, né? As escovas, que são as pastilhas ali de grafite, né? E aqui os pinos banana para nós podermos alimentar, se for necessário, o circuito do rotor. Se eu não quiser alimentar o circuito rotor, eu posso simplesmente curto-circuitar esses 3 terminais. Ele vai funcionar exatamente igual a uma máquina de indução com rotor gaiola de esquilo. Não, ele é um rotor de polos lisos. Se a gente pegar... Não, a gente não tem uma visão muito de lado, né? Mas isso aqui, tirando essas pequenas ranhuras que elas existem para que a gente consiga inserir as bobinas. Então, essas bobinas, o modo de inseri-las é passar fio por fio por essas ranhuras aqui, certo? Mas tirando essas ranhuras, isso aqui é uma circunferência. É um cilindro, né? Então, esse é de polos lisos. Né? Vamos avançando aí, ver com mais fotos. Vamos ver se a gente consegue. Aqui de novo mais uma foto, uma ampliação aí do rotor, né? De novo focando aí nas escovas. Não dá para ver bem a circunferência aqui, né? Você pode ver que tem alguns fios mais destacados aqui, né? Esses fios são os terminais das 3 bobinas. Eles entram aqui e eles fecham o contato por baixo. Pode ver que aqui eu tenho o eixo e os anéis são muito mais largos que o eixo, certo? Nós temos uma resina aqui que é isolante. Então, de tal forma que cada um dos anéis está isolado, mas conectado com uma das fases do rotor. Uma ampliação, então, das escovas. Na verdade, cada fase tem 2 escovas, uma de cada lado, certo? Essas escovas têm uma mola de tal forma que elas fecham como se fosse um alicate em cima do anel, fazendo pressão, né, para sempre ter contato. E aqui as nossas contatos são os pinos banana, né, para colocar os pinos banana para eventualmente alimentar ou não o terminal. Essa máquina com rotor bobina... Oi? Não, na verdade, esse desenho mais grosso aqui significa que é uma bobina. E ela está ligada em estrela. Então, o outro terminal da bobina estão curto-circuitados. E o outro terminal do lado de cá, nós acessamos aqui nesses terminais. Então, o desenho é para representar que aqui tem uma bobina, aqui tem uma bobina, aqui tem uma bobina. Ligado em estrela. Uhum. Bom, aqui é uma foto do nosso conjunto, né? Se vocês mexeram bastante ali com o motor DC, né? Mas conectado no mesmo eixo, nós temos aí o motor trifásico AC. Nesse caso aqui, rotor bobinado, né? Onde nós podemos aqui acessar os terminais do rotor. E aqui em cima o terminal do estator. Essa máquina de rotor bobinado, ela também é chamada de duplamente alimentada. Ou seja, eu posso alimentar tanto o circuito do estator quanto o circuito do rotor. Nessa topologia, onde eu posso alimentar ambos, essa máquina é muito utilizada em gerador eólico. A gente não vai chegar a abordar esse tema, certo? Mas é mais por curiosidade. Então, essa máquina duplamente alimentada, não que todo gerador eólico utilize essa tecnologia, mas é uma tecnologia muito utilizada em gerador eólico. Então, uma ampliação aqui das conexões do estator. Então, aqui ele chama as fases de U, V e W. Cada fase tem um conjunto aí de 2 bobinas, certo? Com os terminais o 1, o 2, o 5, o 6.
Não me perguntem por que não é o 3 e o 4, tá? Isso aí é coisa lá dos italianos, da De Lorenzo. Então, aqui estão os terminais aí do estator da nossa máquina de indução, que é o mesmo que nós utilizamos também para a máquina síncrona, certo? No laboratório nós conseguimos fazer essa máquina de rotor bobinado trifásico. Se nós curto-circuitarmos duas fases e alimentar isso aqui com tensão DC, nós vamos estar emulando um rotor monofásico. Então, esse conjunto aqui, ele pode operar tanto como máquina síncrona, se eu simplesmente tanto quanto máquina assíncrona de indução, se eu simplesmente curto-circuitar esses três terminais, como ele também consegue operar com máquina síncrona, se eu curto-circuito somente dois e alimento os outros dois com tensão contínua. Mas a gente vai ver isso em mais detalhes, certo? Por enquanto, eu só estou adiantando uma curiosidade, que essa é uma máquina bem flexível. Aqui então a representação aí de diagrama, né? Tanto do estator quanto do rotor. Então aqui nós temos a nossa fase U com suas duas bobinas, a fase V também com suas duas bobinas e por último a fase W com as duas bobinas. Aqui o terminal do rotor, KLM, os três terminais, e o rotor está ligado em estrela, certo? Nós não conseguimos mexer nessa conexão aqui. A gente não consegue alterar, por exemplo, essa ligação para delta, por exemplo. Não é possível. Bom, vamos dar uma olhadinha então como que é o estator aí, do ponto de vista mais conceitual, né? Então, o nosso estator, ele é um cilindro oco, né? Onde dentro aqui vai o rotor, né? Que é um cilindro também. Eu vou colocar aqui uma única bobina nesse rotor, nesse estator, certo? Então, o nosso estator, ele tem o que a gente chama de ranhura, que é uma fenda que vai de um lado a outro aí ao longo de todo o cilindro, né? Tentei colocar o rotor aqui em perspectiva. E a nossa bobina, ela é inserida através dessa fenda que nós temos na superfície interna do estator. O fio entra numa ranhura, ele dá a volta, sai numa ranhura 180 graus oposta e dá várias e várias voltas aí dentro da mesma ranhura, certo? O fio que sobra aqui na extremidade do estator ou do rotor costuma chamar aí cabeça de bobina, certo? Então é a parte do fio que sobra para fora aí do estator ou do rotor. Mas em cada ranhura eu tenho uma bobina que é composta aí por um fio de cobre que dá várias voltas. Bom, vamos ver agora uma visão em corte, né? Como se estivesse olhando aí o motor de frente, assim, né? Não de lado. Eu tenho o rotor na parte interna. O que eu chamo frequentemente de entreferro, é essa região de ar que nós temos entre o estator e o rotor, certo? O ideal seria que essa região, que esse entreferro, fosse o menor possível, só que tem que ter algum cuidado dimensional, porque o rotor não pode raspar no estator, certo? Senão nós vamos ter perda por atrito ou mesmo podemos danificar o conjunto. Para analisar máquinas elétricas, como em geral ela tem várias bobinas e essas bobinas estão distribuídas, para simplificar um pouco a análise, em geral a gente considera que a permeabilidade do ferro da máquina é infinita. E a gente só analisa o entreferro. Então, se eu alimentar essa única bobina nesse rotor aqui, com uma corrente que está entrando na parte inferior e saindo aqui na parte superior, eu vou ter um fluxo que, se você usar a regra da mão direita aí, né, ele vai estar saindo do rotor pelo lado direito e vai estar entrando no rotor pelo lado esquerdo. Essas linhas de fluxo vão estar fechando assim pelo ferro, né, fazendo assim caminhos fechados, né? Lembrem que essas linhas de campo magnético, elas são sempre caminhos fechados, mas elas estão saindo aqui do rotor pelo lado direito, nesse caso, e entrando pelo lado esquerdo.
E nós vamos considerar que todo o fluxo está concentrado no entreferro, porque a permeabilidade magnética do ferro é infinita. Suposta infinita, né? Bom, se eu pegar aqui e tentar desenhar a amplitude da minha força magnetomotriz, que é o produto NI, no entreferro, eu vou então arbitrar que saindo do rotor é positiva e entrando no rotor é negativa. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui e vou esticar o rotor de tal forma que eu consiga representar ele por um gráfico. Então aqui eu tenho o zero, e o zero vai ser essa posição no meio aqui, o eixo magnético da bobina, né? O centro magnético da bobina está aqui na horizontal, então o zero está aqui. Isso aqui vai então até π ou até menos π se eu for pelo sentido anti-horário. Então, de 0 até 90 graus, 0 mais ou menos 90 graus, né? Então 0 mais ou menos 90 graus, eu tenho fluxo saindo do rotor. Então ele é positiva no que eu arbitrei. Ultrapassei mais ou menos 90 graus, eu fui para o outro lado da bobina. O fluxo se inverteu. Então eu passei a ter menos NI sobre 2. Bom, por que sobre 2? Porque toda essa amplitude tem que ser igual ao produto número de espiras vezes a corrente. Então, se toda amplitude tem que ser isso aqui, num lado eu tenho a metade, no outro lado eu tenho também a metade. Esse valor médio, ele sempre tem que ser nulo, certo? Eu não tem como eu projetar uma força magnetomotriz que tenha um valor médio positivo ou negativo. Isso não é possível. Mas aqui eu representei uma única bobina, certo? Um motor trifásico, ele vai ter mais bobinas. Então, eu tenho então a minha fase A, que está aqui, que o seu plano está na vertical, né? Avançando 120 graus, eu vou ter a fase B. Então, se eu medir o ângulo daqui até aqui, eu vou ter 120 graus. E avançando mais 120 graus, eu vou ter a fase C. Então, nessa máquina aí que nós estamos... Deixa eu voltar aqui. Que eu estou supondo que eu tenho um único enrolamento por fase, enrolamentos concentrados, a força magnetomotriz das outras fases tem exatamente o mesmo formato retangular, só que elas estão deslocadas espacialmente 120 graus. Então, notem que a fase B, ela está 120 graus, o meu meio aqui está 120 graus à frente. E a fase C, ela está 240 graus adiantado ou 120 atrasado em relação a A. Certo? Então, cada uma dessas fases, para esse motor rudimentar com bobinas concentradas, tem esse formato de força magnetomotriz retangular, e cada uma tem um centro magnético, certo? A fase A a gente geralmente considera como zero, a fase B vai estar com 120 graus à frente e a fase C 120 graus atrás. Tudo tranquilo, pessoal? Estão acompanhando, né? Oi. Certo. A gente tem que tomar cuidado aqui com máquinas que a máquina tem duas dimensões, digamos assim, certo? Nós temos que eu estou mostrando aqui que é uma dimensão espacial. Quando eu passo uma corrente numa dessas bobinas, eu vou mostrar uma simulação para vocês. A força magnetomotriz da bobina não anda. O que acontece é que a sua amplitude vai variar numa amplitude senoidal. Eu vou mostrar uma simulação para vocês daqui a pouco. A bobina é concentrada, então não tem como eu ter ao longo aqui do entreferro ter uma força senoidal. Então eu preparei uma outra aqui, né, que mostra melhor as fases A, B e C. Então aqui eu tenho a fase A em vermelho, que está centrado aqui no meio. A fase B, o seu centro está avançado 120 graus. E a fase C, o seu centro está atrasado 120 graus.
Então eu vou mostrar para vocês agora uma simulação no MATLAB. Para esse motor primeiro aí com motor com bobinas concentradas. Primeiro eu queria mostrar uma única bobina. Eu vou parar a simulação. Bom, então se eu tenho uma única bobina e nessa bobina está passando uma corrente senoidal, a força magnetomotriz dessa bobina não anda, certo? Ela simplesmente, a sua amplitude, se eu tivesse um outro eixo que está saindo aqui da tela, essa amplitude está variando senoidalmente no tempo. Mas no espaço a bobina está parada, ela está fixa no estator e ela é uma bobina concentrada. Exato. Pelo menos não de uma única fase, certo? Agora vamos ver o que acontece quando nós colocamos as três fases. Primeiro eu vou colocar somente as fases e não vou colocar resultantes, tá? Então notem que como as correntes elas também têm que estar defasadas 120 graus no tempo, quando uma está no máximo, as outras estão em fases diferentes, certo? Ou seja, cada uma dessas aqui está pulsando numa certa defasagem, porque as suas correntes, se for um sistema trifásico equilibrado, eles vão estar defasados no tempo. Então, cada uma bobina tem o seu centro aqui e cada uma está oscilando aí, defasada uma da outra no tempo também. Então, as bobinas estão defasadas espacialmente e os seus máximos também estão defasados no tempo, devido à defasagem da corrente. Certo? Eu não coloquei aqui, não deu tempo, mas veja, cada uma das fases tem uma corrente senoidal. Aqui nós estamos vendo um ciclo de oscilação no tempo. O que a gente vê aqui é o valor espacialmente. Bom, só que no motor, se nós não entrarmos em região de saturação da máquina, se estivermos trabalhando na região linear, esses fluxos vão se somar, certo? Então eu vou ter um fluxo resultante. Agora eu vou colocar então mais uma linha que vai estar em preto, que é a resultante da soma, realmente a soma algébrica de todos esses valores aqui, certo? Então a gente pode notar que de certa forma esses quadrados aí, eles estão se deslocando, né? O ponto de máxima aqui, ó, ele está se deslocando para a direita. Então, apesar de cada uma das bobinas, sua força magnetomotriz está parada e está oscilando parado, a soma está se deslocando. É claro que esse motor que eu estou representando aqui é um motor muito rudimentar. Nós não construímos máquinas elétricas com bobinas concentradas, pelo menos não máquinas trifásicas. Eu vou mostrar uma próxima ilustração, que ainda é a nossa máquina com rotor concentrado. Bom, as fases de uma máquina, em geral, elas não estão concentradas numa única bobina, certo? Elas estão distribuídas em mais de uma. Nesse caso aqui, nessa primeira ranhura aqui, nessa ranhura do centro, eu tenho a força magnetomotriz que está ilustrada aqui na figura. A outra ranhura, as duas outras ranhuras, elas vão estar um pouco adiantada e um pouco atrasada, certo? Só que na fase A é a mesma corrente que está passando em todas essas bobinas, certo? Então todas elas vão oscilar na mesma amplitude, no mesmo tempo. Só que, de novo,
a minha resultante que eu tenho aqui é a soma das três. Certo? Então, essa que me dá a resultante. Oi. Continua sendo um enrolamento só, que eu tenho somente a fase A. Isso aqui vai ser replicado... Ah, não coloquei. Ele vai ser replicado para a fase B e para a fase C. Então, um motor, em geral, ele vai ter a sua bobina distribuída em várias ranhuras, cada uma das fases. Porque quando eu faço isso aqui, esse formato de onda que está aí uma espécie de uma degraus aí, né, tal, ele tem um conteúdo harmônico menor do que uma onda quadrada. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui? Essa onda, uma única onda quadrada, que é o caso anterior, se eu for fazer lá a FFT, eu vou ter um conteúdo harmônico bem elevado. Conforme eu vou distribuindo a minha fase em mais ranhuras, eu vou diminuindo o conteúdo harmônico. Ou seja, isso aqui vai se forçando um pouquinho a barra, né? Ele vai se aproximando a uma forma senoidal. Bom, eles podem falar, isso aqui não é uma senoidal de jeito nenhum, né? Tudo bem, eu posso aplicar uma FFT e eu vou ter uma componente principal aqui que é senoidal. E os harmônicos? Os harmônicos só vão atrapalhar. Então, esse formato aqui, ele tem um primeiro harmônico, que é fundamental, né, que é a principal. Ele vai ter lá um terceiro, quinto. Só vai ter harmônicos ímpares, tá? Esses outros harmônicos, eles vão somente atrapalhar, gerar ruído, gerar vibração. Então, o ideal para nós é que esse formato de onda fosse senoidal. Bom, eu vou voltar para a simulação e vou mostrar algo. Vamos supor... Cadê aqui? MATLAB... passei. Eu vou mostrar uma outra simulação. De novo, eu vou mostrar primeiro uma única fase, certo? Somente a fase A. Supondo que a gente consiga construir um motor cuja distribuição seja senoidal e não esses retângulos que nós estamos vendo. Então, se eu conseguisse construir um motor que por fase eu tivesse uma força magnética motriz com distribuição senoidal ao longo do entreferro, e eu injetasse também correntes trifásicas, bom, as outras fases elas vão estar então defasadas, também vão ter esse formato senoidal, mas defasadas a 120 graus. Então, cada uma das fases aí está oscilando no seu eixo magnético. Os valores do pico variam, né, porque cada corrente está defasada no tempo também, né? Quando uma corrente é máxima, a corrente em outras fases não é, né? Agora vamos mostrar a soma dessas três forças magnetomotrizes. Note que se eu não tiver nenhum harmônico na minha distribuição aí espacial, a minha resultante é um seno perfeito, que está se deslocando aí no espaço ao longo do entreferro. Não, a corrente era para estar nesse outro gráfico aqui, por algum motivo ele sobrepôs. Deixa eu executar de novo, tá? Eu vou fechar os gráficos e vou executar de novo. Engraçado, aqui ele está sobrepondo. Não sei se eu... na simulação anterior, a corrente estava melhor. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui a corrente nessa simulação. Aqui. Esquecendo essas outras curvas que estão aqui, tá? Essa é a corrente, em azul, vermelho e verde. Então, são três correntes senoidais. Cada corrente está atrasada 120 graus no tempo, né, em relação ao anterior. É um sistema trifásico equilibrado. Certo? E as bobinas,
elas estão deslocadas no espaço, certo? Quando essas correntes que estão defasadas no tempo passam pelas bobinas, cada uma pulsa numa fase diferente, porque as correntes, notem que quando, por exemplo, a corrente na fase A é máxima, a corrente na fase B e C é menos 0,5, é a metade, menos a metade. Então elas têm momentos diferentes no tempo, né? Eu vou voltar aqui para a senoidal, né? Então o que a gente vê aqui, da soma desses três pulsos, e cada um desses pulsos está parado, né? Só que a soma dos três dá um sinal se deslocando. Então o ideal para nós seria que a gente conseguisse construir motores cuja força magnetomotriz por fase fosse senoidal. Só que com ranhuras, né, a gente não consegue fazer isso. Então, em geral, o nosso motor vai ter sempre aquela forma, voltando aqui para uma forma meio como como vamos dizer assim, uma pirâmide em degraus, né? Então, se a gente vê aqui um valor de máximo, vários degraus até chegar a um valor de mínimo. Oi. Uhum, sim. Se você pegar essa onda quadrada ou mesmo essa outra aqui que é um, digamos que ela é um trapézio, né? Só que é um trapézio integral. Se você fizer a FFT dessas formas de onda, você vai ter, primeiro você vai ter a componente fundamental, que é a que nos interessa, certo? Só que ela também tem harmônicos. Ela vai ter somente harmônicos ímpares aí, certo? Então você vai ter terceiro, quinto. Esses harmônicos, eles não vão gerar torque útil. O que eles vão fazer? A gente não costuma estudar os harmônicos em curso de graduação, certo? Mas esses harmônicos, eles só vão gerar pulsação de torque, o que vai gerar vibração, ruído, e ao longo do tempo é ruim para a máquina, né? E é ruim para quem está perto da máquina também, que faz muito barulho. Por nada. O que nos interessa realmente na máquina é o seu componente fundamental. Então aqui eu representei a fase A com 3 ranhuras, né, em cada lado, e teria esse formato aqui que dá 1, 2, 3 degraus, né? Mas nós também, as outras fases também teriam que estar defasadas assim e distribuídas, né? De forma idêntica a essa fase A aqui. Só que no seu ângulo, né? Então, fase A no ângulo zero, as outras fases com ângulo de 120 graus do seu centro magnético. Bom, aqui nós temos uma representação da nossa máquina do laboratório, certo? Nós vimos lá que a máquina, que o rotor bobinado é trifásico, ele está ligado em estrela e nós não conseguimos mexer nessa ligação, tá? Nós só conseguimos acessar os terminais K, L e M. O terminal do estator, cada fase está dividida em duas bobinas. E essas bobinas estão no mesmo eixo magnético, certo? São bobinas que estão distribuídas, elas não estão concentradas, certo? Então, ela tem um formato de onda, uma espécie de um trapézio, né, com vários degraus. A fase V, ela também está repartida em duas bobinas, né? Então aqui eu tenho os terminais U1, U2, terminal U5, U6. 120 graus à frente, eu tenho a fase V. Terminais V1, V2, V5, V6. E mais 120 graus à frente, eu tenho a fase W, que também está repartida em duas bobinas, né? Terminal W1, W2, W5, W6. Então, essa é uma representação esquemática da nossa máquina lá do nosso laboratório. Cada fase é composta por duas bobinas que estão no mesmo eixo magnético. E a fase seguinte é deslocada a 120 graus.
Bom, pessoal, nesse experimento nós iríamos fazer algo similar que nós fizemos com os transformadores na nossa primeira aula no semestre passado, que seria medir a resistência e a indutância para depois calcular a reatância. Então, vocês lembram que quando a gente quer calcular, medir a resistência de uma bobina, nós sempre usamos tensão DC. Porque a indutância, ou melhor, a reatância de uma bobina para tensão contínua é igual a zero. Então, se eu alimento com tensão contínua, a razão entre a tensão contínua e a corrente que eu meço necessariamente é a resistência. Por que não utilizar o multímetro, não utilizar o ohmímetro do multímetro, né? Porque, em geral, os nossos multímetros ali, a menor escala para medir resistência é 200 ohm. E o segundo é que, como essas resistências geralmente são baixas, na faixa ali do 1, 2 ohm no máximo, para ter certeza que eu não tenho... Se eu não tiver um contato elétrico bem feito, e para eu ter certeza que eu tenho um bom contato elétrico... Oi? Tá travando? Uhum. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar novamente, ver se faz alguma diferença. Ok. Vou compartilhar de novo, ver se... tá falhando agora ou não? Só com o vídeo? Não? Ok. Vou tentar compartilhar novamente então. Ok. Bom, então, para medir uma resistência elétrica, a gente costuma então alimentar a tensão DC e medir a corrente, vai ser uma corrente DC também, né? Por que não utilizar o ohmímetro do multímetro, né? Uma, porque eu não sei qual é o valor de corrente que ele injeta para estar medindo a resistência, certo? E como essa é uma resistência muito baixa, se eu tiver algum problema de contato na medição, isso vai influenciar bastante a medição. Então, para eu ter certeza que eu não tenho problema de contato, eu ajusto essa corrente para um valor lá para em torno de 1 ampere. A gente sempre colocava uma corrente entre 1 e 2 amperes. Vocês devem lembrar do semestre passado que nós chegamos a fazer a experiência no início do ano. Presencial ainda, né? Então, quando eu coloco uma corrente em um certo valor, eu tenho certeza que o contato está bom, certo? Então, são por causa dessas duas coisas. Primeiro, porque essa resistência é muito baixa. Em geral, os ohmímetros não conseguem medir. As suas escalas estão lá para 200 ohm, pelo menos. E o segundo, para eu ter certeza que eu não tenho nenhum problema com contato elétrico e estou realmente fazendo uma medição correta. Quando eu quero medir uma impedância, eu uso tensão AC. Então, quando eu coloco tensão AC, se a minha carga for um circuito RL, eu vou estar medindo o módulo da corrente. A razão entre o módulo da tensão e o módulo da corrente nos dá a impedância. Lembrando lá que essa impedância ela é um número complexo, né? Eu devo ter colocado aqui. Ela é igual a Z mais R mais JXL. Eu posso, então, calcular aqui o seu módulo utilizando o teorema de Pitágoras, né, que é um triângulo retângulo. Uma vez que eu medi Z e medi R, eu consigo calcular o XL. Com o XL, eu também consigo calcular a indutância. Então, aqui eu consigo, então, calcular o XL, a reatância indutiva, né? Com a reatância indutiva, dividido por 2πf, eu consigo calcular a indutância. Bom, para medir isso aí, a gente precisa somente então, de um voltímetro e um amperímetro. Precisa de uma fonte AC e de uma fonte DC. Bom, uma outra coisa que nós iríamos fazer nesse experimento medir. Bom, nós temos então várias bobinas que estão sobre um mesmo núcleo magnético. Bom, se nós temos bobinas sobre o mesmo núcleo magnético, nós vamos ter, então, indutâncias mútuas entre essas bobinas.
Então, uma outra coisa que nós iríamos fazer aqui é ver qual que é a relação de transformação entre essas bobinas. Como eu tenho várias bobinas sobre o mesmo núcleo magnético, eu vou ter aí uma relação de transformação. A diferença é que, como essas bobinas estão deslocadas, a sua relação de transformação não vai ser somente aí a razão de espiras. Elas dependem também do ângulo, quantas linhas de fluxo estão acoplando ou não. O que não acontecia em transformadores, certo? O transformador ele era construído para que todo o fluxo de uma bobina passasse por dentro da outra. O motor não é feito para isso, certo? Então, parte do fluxo não concatena. É como se fosse um fluxo de dispersão em relação a uma bobina com a outra. Mas nós iríamos medir isso. Nós podemos, através da tensão, calcular essa relação de transformação. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui também é polaridade, certo? Nós vamos ter que, por exemplo, pegar as fases do estator e ligá-las em série ou em paralelo, se eu quiser. Para fazer isso, nós precisamos conhecer a polaridade. O manual do motor tem essa polaridade, tá? Mas nós iríamos fazer isso no laboratório. Para saber a polaridade de uma bobina em relação a outra, nós alimentamos uma bobina, curto-circuitamos um terminal que nós vamos arbitrar, que é negativo, e medimos a tensão em cima dos dois terminais positivos. Se essa soma, o resultado que a gente mede aqui entre os dois terminais, for a diferença entre as duas tensões, significa que nós acertamos a polaridade. Realmente, essas duas bobinas, em relação a esses dois terminais negativos, elas estão com a mesma polaridade. Agora, se a tensão no terminal 2 tiver uma fase de 180 graus, a tensão que eu vou medir entre os dois terminais que eu supus que eram positivos vai ser a soma. Significa que eu arbitrei errado. Na verdade, esse terminal é positivo em relação a esse, e não negativo. Não, na verdade, essa de polaridade acho que a gente não chegou a fazer no semestre passado. Mas a relação de transformação nós fizemos. Bom, e o nosso objetivo então no experimento seria medir tanto a resistência e a impedância das bobinas da fase U e também do rotor. Por que não fazer da fase V e da fase W? O motor é simétrico, certo? Então, uma vez que a gente fez da fase U aqui, a gente não precisa repetir para a fase V e para a fase W. A gente sempre ia fazer isso aplicando uma tensão de tal forma que essa corrente fique entre 1 e 2 amperes. Eu vou mostrar para vocês ainda hoje o valor dessas medidas, tá? A gente pode começar a discutir também um pouco em cima disso. Depois, nós iríamos ver a relação de transformação. Primeiro, entre as bobinas da mesma fase. Eu quero saber qual que é a relação de polaridade da fase U1, U2 com a bobina da mesma fase, né? São duas bobinas por fase. Uma vez que eu conhecer isso aqui, eu iria ligar essas bobinas em série e ia ver a relação de transformação de polaridade entre a fase U e a fase V. E por último, entre a fase U e o rotor. Então, para poder ligar a fase, primeiro eu preciso saber a polaridade entre as bobinas da mesma fase. E no relatório, né, eu vou passar as medidas para vocês. Vocês vão calcular então a resistência, a impedância, a reatância e a indutância. E depois também vão mostrar a relação de transformação. Eu vou pegar aqui as medidas então. Temos que voltar para o Moodle. Eu vou abrir aqui o resultado das medidas. Bom, aqui eu peguei esses dados de um relatório do semestre do ano passado. Então, aqui, aplicando tensão DC e ajustando a corrente em 1,5. Pessoal, só para confirmar, vocês estão acompanhando ainda, né?
Ok, não deu nenhum problema. Ah, joia. Beleza, obrigado aí pela... É importante de vez em quando vocês comentarem alguma coisa, porque senão eu não sei se vocês estão ouvindo, se não deu um problema. Seja legal, pessoal. Então aqui nesse experimento, a corrente foi ajustada em 1,5. Oi? Hum, não. Em máquinas elétricas, geralmente a gente não tem capacitâncias envolvidas. Apesar das bobinas serem fios que estão paralelos, eles têm uma capacitância entre eles. Isso aí só é relevante em muita alta frequência. Na ordem de frequência que nós trabalhamos em máquinas elétricas, a capacitância é desprezível. Em geral, as máquinas elétricas vão ser sempre cargas indutivas. Por nada. Então, para conseguir essa corrente de 1,5 aqui nos terminais 1 ou 2, foi necessário aplicar aqui uma corrente, uma tensão de 1,4. Fizer a razão aqui entre tensão e corrente, vai dar aí algo próximo de 1 ohm, né? Um pouquinho abaixo de 1 ohm. Na segunda bobina da mesma fase, foi necessário aplicar 2 volts. Bom, aqui possivelmente devido a erro de medição ou algum problema de contato, certo? Idealmente, essas duas bobinas são idênticas. Para a fase do rotor, para conseguir esse 1,5 ampere, foi necessário aplicar aí, então 1,7 volts, um pouco maior que 1 ohm. Mas observem que como esse motor está ligado em estrela, e eu estou pegando somente os terminais, esse valor de impedância é para duas fases em série. Então, por série do rotor, vai ter que ser a metade do que eu estou lendo aqui, certo? Então, se eu estou calculando uma impedância um pouco maior que 1 ohm, vai estar um pouco maior que meio ohm a impedância por fase do rotor. Bom, depois então de aplicar a tensão DC, nós aplicamos tensão AC, certo? Aqui de novo deu uma diferença, certo? Entre as duas fases, aí, as duas bobinas da mesma fase. Idealmente não deveria ocorrer. Então, para a gente calcular a impedância, tem que depois dividir aqui a tensão pela corrente, né? E aqui tanto para uma das bobinas quanto para a segunda bobina da mesma fase. E o mesmo aqui também para o rotor. Novamente, o rotor, o que eu estou medindo aqui é em cima de duas fases, certo? Então, aqui vocês vão calcular a impedância, com a tensão contínua a resistência. Depois, conhecendo impedância e resistência, vocês vão calcular a reatância de cada uma das bobinas e a sua indutância. Bom, nosso próximo passo foi tentar medir aqui a relação de transformação, como se o motor fosse um transformador. Então foi aplicado 10 volts na primeira bobina da fase U e foi medido somente 3 volts na segunda bobina. Certo? Isso aqui vem de aspectos construtivos da máquina, certo? Significa que tem muito fluxo da máquina que não está concatenando com a segunda bobina. Bom, na sequência, na verdade, o que foi feito foi polaridade, tá? Então eu vou pular para a tabela 4 aqui. Então o que foi feito? Nós pegamos primário e secundário. Nós medimos a tensão aqui, aplicamos de novo tensão entre terminal 1 e 2, tensão em terminal 1 e 2, e medimos tensão em terminal 1 e 5 e curto-circuitamos o 2 e o 6. Aqui foi medido a soma. Se a gente voltar lá para o slide, se nós medimos a soma, significa que nós erramos na polaridade, certo? Eu supus
Cadê? Aqui. Mas... como eu medi a soma, significa que se o terminal U1 é positivo, esse terminal U5 não é positivo, ele é negativo. Certo? Então, essa é a única conclusão, certo? Então, se eu voltar para o meu terminal, vou ver aqui o terminal. Aqui, terminal. Significa que esse terminal U1 é positivo e esse terminal U5 ele é negativo em relação a essa bobina. Então, eu tenho positivo aqui e positivo no 6. Se eu quero ligar essas bobinas em série, eu tenho que pegar terminal positivo e negativo. O negativo daqui tem que ligar no positivo da próxima, porque a corrente vai entrar pelo positivo, vai sair pelo negativo, tem que entrar pelo positivo da próxima bobina. Então, para eu ligar essas duas bobinas em série, eu tenho que ligar terminal U2 no U6. Confuso, pessoal? Um pouco, um pouco. Não, eu compreendo. Deixa eu tentar mostrar aqui de novo. Então, a medição foi feita o seguinte. Eu alimentei somente essa bobina aqui, certo? Foi alimentado terminal U1 e U2. Cheguei com a fonte aqui, né? Da forma que está representada aqui no desenho, né? Cheguei com essa fonte. Na verdade, aqui. Coloquei tensão no terminal U1 e tensão no terminal U2. Certo? E medi aqui, no outro lado, o terminal U5 e o 6. Ou seja, eu curto-circuitei o U2 com o 6. Então, vou voltar para o desenho correto. Desenho da figura. Deixa eu ver se eu consigo... Então, eu coloquei tensão aqui. Não ficou muito legal. De novo, eu coloquei tensão em cima do terminal U1 e o 2. Eu curto-circuitei o U2 com o 6 e medi tensão entre o U1 e o 5. Certo? Se eu medisse a diferença, significa que se em relação a essa bobina, se esse for o positivo, esse também é o positivo. Como eu medi a diferença, significa que eu errei na minha arbitragem. Então, se essa aqui é positiva, eu vou colocar mais para cá. Então, eu arbitro, né, na primeira bobina que uma é positiva e outra é negativa, certo? Isso é, na verdade, simplesmente arbítrio. E eu arbitrei que esse era positivo. Só que, na verdade, como eu medi a diferença, significa que ele é negativo. E esse é positivo. Então, se eu quiser ligar essas bobinas em paralelo, por exemplo, eu tenho que ligar terminal positivo com positivo, negativo com negativo, porque a corrente tem que entrar pelo mesmo terminal. Agora, se eu quiser ligá-las em série, eu tenho que sair do terminal negativo e a corrente tem que entrar pelo positivo da outra. Então, do 2 para o 6. Essa seria a ligação que eu teria que fazer para colocar essas fases aqui em série. Bom, o nosso próximo passo da medição... Opa, não é esse aqui de novo. Oi. Hum. É,
Cada fase, mais ou menos, sim e não. Cada fase eu posso ligá-las em estrela ou em triângulo, como você comentou, certo? Só que como eu tenho duas bobinas, essas bobinas eu posso ainda colocá-las em paralelo ou em série. Para que fazer isso? Se eu coloco elas em série, eu posso aplicar o dobro da tensão que eu estaria colocando se estivesse em paralelo, certo? Nós vamos ter uma aula específica só para discutir isso, certo? Como conectar essas bobinas em série paralelo e como conectar as fases em triângulo ou estrela. Tá, uhum, tá joia. Bom, eu só queria comentar um pouquinho mais os resultados ali, né? É, nosso tempo aí tá se esgotando hoje, que vocês vão ter aula com o professor Rodrigo, né? É, então, nós medimos aqui então a relação de transformação. A gente viu aqui que essa relação é baixa, né? Tem uma grande queda de tensão, apesar do número de espiras das bobinas ser a mesma, significa que tem fluxo que não concatena com as duas. E chegamos à conclusão que essa polaridade indicada aqui, ela está errada, certo? Ela não é a correta. Então, o que se podiam dizer aqui é que a polaridade não está errada, não está, ou não está ok. A polaridade correta seria o 1 positivo e o 6 positivo. Fizemos o mesmo para as fases, certo? Medimos a relação de transformação entre a fase U e a fase V. Também tem uma tensão mais baixa, apesar de seus números de espiras serem iguais. E outra coisa assim, que também parece confusa. Se eu arbitrar que os terminais 1 de cada uma das fases são os positivos, a polaridade está errada. Porque eu tenho a soma aqui. Notem que o valor que eu obtive foi 20 volts, que é a soma dos dois. Então, se a minha fase U é positiva, a fase V ela é negativa. Parece estranho num primeiro momento, mas deixa eu pegar aqui um desenho que talvez eu consiga ilustrar isso aqui. Vocês notem o seguinte: se eu pegar a projeção da fase B sobre a fase A, o positivo da fase B está apontando no lado oposto da A. Ou seja, a indutância mútua entre essas duas bobinas é negativa. Bom, como eu sei que isso ficou confuso, eu vou tentar abordar isso aqui novamente. Nós vamos voltar para esse tema na próxima aula, certo? Eu tinha previsto uma aula assíncrona para a semana que vem, mas nós vamos ter uma aula síncrona, tá? Eu já estou alterando aí o nosso calendário. E nós vamos retornar para esse tema. Uhum, 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 certo. Uhum, é, uhum, ok. Outra coisa, nesse ponto aí, o fato de vocês estarem lá no laboratório medindo é uma outra coisa, tá? É diferente. É, eu eu já fui sincero com a turma de laboratório com versão 1, com vocês também. Não tem como não ter nenhuma perda, né, nesse formato que nós estamos adotando para as aulas experimentais, né? Por mais que eu me esforce, que eu coloque vídeos, não substitui você estar lá fazendo medição. Como o nosso tempo está aí se esgotando, nós vamos voltar para esse tema na aula que vem, certo? Vamos discutir um pouco mais sobre isso aí. A aula foi gravada, tá? Eu vou estar disponibilizando isso aí no Moodle. E vamos tentar, então, vou tentar trazer mais conteúdo e discutir de novo isso aí na aula que vem, então. Uhum, uhum, certo. Perfeito.
Perfeito, pessoal. Então acho que infelizmente nosso tempo se esgotou, mas fiquem tranquilos que nós vamos voltar para isso aí ainda, tá? Beleza, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Nos vemos de novo semana que vem. Boa tarde. Sobre o relatório, por nada. O relatório eu vou postergar mais uma semana, tá? Uma vez que a gente não conseguiu terminar a aula. Tá joia. Até mais, pessoal. Ok, obrigado, hein? Até mais.